eu trabalho na Eutec. A Eutec é uma companhia focada em soluções de revestimento, soluções de recuperação e de manutenção industrial. Eu não sei como está funcionando, é o controle? Tá. Aqui anda dos lados e aqui em cima o laser, né? Obrigado, professor. Então, eu venho trazer para vocês aqui um tema que faz parte do core business da Eutec. A Eutec é uma empresa que tem mais de 100 anos e ela acabou ficando bastante reconhecida no mercado global e principalmente no mercado brasileiro como uma empresa focada em revestimento duro, né? E alguns processos especiais como o processo de metalização. Vocês terão aqui ao longo da semana outros colegas falando de temas parecidos, por exemplo, falando sobre metalização, alguns falando sobre revestimento duro, falando sobre soluções de contra o desgaste, e eu vou entrar num tema muito específico, que é um tema bastante novo, pelo menos para nós aqui da América do Sul, né? Ele está crescendo aí devido a algumas aplicações específicas, como recuperação de hastes hidráulicas, como metalização com ligas de cobalto, mas eu vou falar de uma forma um pouco mais ampla e trazendo, vamos assim dizer, uma abordagem mais prática, entendendo parâmetros, entendendo realmente como selecionar aí uma aplicação. Então, para começar, quero agradecer aí ao Emílio, que trouxe o convite de estar aqui. É muito bacana para mim, porque eu sou também um fatecano, né? Então, eu venho prestigiar aí o evento de vocês. Espero poder participar outras vezes, ou trazer outros colegas aí do meu time para cooperar aqui junto com todos. Eu vou abrir um espaço no final para a gente poder tirar algumas dúvidas, enfim, e vou deixar o meu contato também, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou desejem algum conteúdo referente ao tema. Bem, tá pequeno aqui, eu não esperava aí o tamanho da tela, mas eu vou fazendo aí um resumo para vocês. A nossa história é uma história voltada para a manutenção. A gente acredita que a solda de manutenção, o revestimento duro, a reconstrução por soldagem é ainda um meio bastante viável e econômico para você poder ter aí a recuperação como uma ferramenta de vantagem econômica. O nosso fundador, ele trouxe a empresa em 1906 com um foco em ligas de brasagem, mas mais ou menos na metade aí, mais ou menos em 1950, nós tivemos aí a vinda da Eutec para o hemisfério americano, né, onde a gente teve aí a possibilidade também de expandir para o Brasil. E aqui no Brasil a gente acabou ampliando um pouquinho a atuação com equipamentos de soldagem, como o Emílio estava comentando, trazendo aí um portfólio bastante amplo. Hoje o nosso portfólio é um portfólio que é focado em geração de valor. Quando a gente fala em geração de valor, a gente normalmente está buscando uma solução que tenha aí benefícios do ponto de vista de incremento de vida útil, por exemplo, fazer aí um revestimento que possa trazer características melhores do que o produto original, com uma performance que garanta aí menor tempo de parada, né, tempo de parada de manutenção. Isso tudo por um pacote de soluções que parte desde serviço a soluções com equipamentos, com um pacote bastante amplo de consumíveis, como arames, eletrodos, e consumíveis, por exemplo, não muito usuais no dia a dia de soldagem, como soluções de revestimento com partes de soldagem a frio, desde metalizações a frio, até mesmo pastas epóxicas, isso tudo voltado para os mais distintos segmentos industriais. A Eutec foi uma das primeiras companhias a criar uma força de vendas voltada para segmentos industriais específicos. Então, contratando aí, treinando engenheiros para atuarem dentro de segmentos como mineração, como siderurgia, açúcar e etanol, cimento, celulose e papel. E aí, dentro desse conhecimento, vamos dizer, focado, né, entendendo aí todo o desgaste em cada cadeia industrial, a gente começou a desenvolver soluções. E uma delas, que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, é a de laser. O laser, a gente está acostumado a ver no dia a dia aí no mercado,
muitas soluções para corte, né? Vocês podem ver aí muitas empresas fornecendo desde o equipamento, né, o equipamento de laser para corte, ou mesmo serviço de corte. Agora, recentemente, a gente tem visto mais empresas oferecendo laser para solda. Inclusive, tem alguns colegas aqui que trabalham com laser para solda. Né? É um laser que utiliza alimentação de arame para solda. O que eu vou comentar com vocês aqui hoje é um laser focado no cladding, focado no revestimento, utilizando pó para fundir e formar ali um revestimento sobre um substrato. Existem duas formas de você depositar pó em um laser. Né? Eu não vou entrar no detalhe do que é o laser em si, porque há muito conteúdo. O laser que basicamente hoje se utiliza para cladding é o laser com fibra ótica. Tá? Esse laser com fibra ótica, vocês vão encontrar aí lasers de potências desde 2.000 watts até perto de 10.000, 15.000 watts para solda. Né? Para solda, na verdade, para laser cladding. Para corte, obviamente, há lasers mais potentes. Mas um ponto interessante que eu quero trazer para vocês aqui é como a gente faz a introdução, vamos assim dizer, do metal de adição que vem na forma de pó. Existem alguns lasers que trazem o pó de forma externa. Existe a grande parte dos lasers, os atuais, hoje em dia, que trabalham com a adição de pó de uma forma coaxial, ou até mesmo radial. Né? Ele é coaxial porque ele acaba vindo dentro do mesmo conjunto de cabeça de tocha. Isso se percebe aqui por essas mangueiras. Né? A gente tem essas mangueiras aí, são as mangueiras de adição de pó, que são introduzidas diretamente ao feixe de laser. Né? E aí, já tendo esse conceito em mente, o que a gente tem na tecnologia atual? O Brasil, ele acabou adentrando nessa tecnologia de laser cladding uma certa defasagem. Se você procurar hoje empresas que possuem esse tipo de tecnologia, nos mesmos centros industriais que o professor Gimenez acabou de comentar, que existem aí uma demanda por engenheiros de solda, também são os centros industriais que possuem laser cladding. A gente tem laser cladding em São Paulo, existe laser cladding em Belo Horizonte, o nosso, por exemplo, está em Belo Horizonte, existe laser cladding nos grandes centros. Atualmente, existe uma expansão maior agora em São Paulo, mas, sendo bem honesto com vocês, essa tecnologia de laser cladding ela acabou sendo demandada por algumas indústrias. Por exemplo, recuperação de hastes hidráulicas para equipamentos da indústria amarela, né? Como Caterpillar, como escavadoras, caminhões fora de estradas. Esses cilindros hidráulicos, eles tinham como característica construtiva principal, processo principal, a utilização de cromo duro. Na recuperação, no dia a dia de recuperação, começou a se utilizar, aí alguns anos atrás, tipo como 20 anos atrás, HVOF, que é um processo de metalização que vocês vão ver com outro colega aí que vai estar comentando com vocês durante a semana. Bem, nos últimos anos, o pessoal tem migrado esse tipo de tecnologia para laser. Nos últimos anos, eu tenho falado para vocês aí algo em torno de 15 anos. Né? Essas foram as primeiras demandas. Por que pareça, os primeiros lasers que surgiram no Brasil, tipo, se eu falar para vocês de empresas de metalização, vocês vão lembrar, Cascadura, empresas já conhecidas. Mas algumas se estabeleceram, por exemplo, no norte do Pará, para atender, por exemplo, demanda da Vale. Né? E hoje, a tecnologia que está mais presente em função do que foi desenvolvido atualmente é a tecnologia chamada de High Speed Laser, High Speed Laser Cladding, que nada mais é do que um laser que trabalha com uma colimação, um foco da lente. Né? Para você trabalhar com laser, você tem uma série de lentes, mas a lente principal é a lente de foco, que é chamada lente de colimação. Essa lente ela estrangula o laser, deixando ele com um ponto focal muito menor, e a adição do metal de adição aqui, a adição do pó, ela acontece antes do ponto focal do laser. Quer dizer, ele mergulha na coluna do laser, né, antes da parte que está realmente densa do laser, esse pó ele já entra praticamente fundido e ele é aspergido aqui sobre a peça. Ao contrário de um processo convencional, em que o pó ele é adicionado diretamente na poça fundida. Tá? Então essa é a grande diferença. Tem um outro detalhe importante, que o High Speed Laser ele oferece
altas velocidades, velocidades como de 300 metros por minuto. Realmente é como um tiro de canhão. Isso permite você fazer uma cobertura de área aspergida muito veloz. Tá? Existem também detalhes de controle de hit input, enfim, muito importante aí para o laser. Outro ponto interessante aqui é o seguinte, o laser cladding, por high speed laser, ele não é substituto para tudo. Quando a gente fala de tecnologias de revestimento, um grande ponto que se observa com laser, né, é a questão, por exemplo, de você reduzir a diluição é praticamente zero, algo em torno de 2%, 3% na média, né? Mas, para algumas aplicações, ainda é necessário, por exemplo, utilizar não o material de adição na forma de pó, mas na forma de arame, mesmo que gere um pouquinho aí de diluição. Por quê? Quando a gente faz a deposição com pó, a depender do material que você vai utilizar lá, existe formação, por exemplo, de um revestimento um pouco mais duro, em função de, por exemplo, formação de dendritas, que não permite, por exemplo, em alguns casos, um bend, por exemplo, eu vou fazer revestimento de tubo de caldeira. Vou aplicar Inconel 625 em tubo de caldeira. Se eu for aplicar Inconel 625 em tubo de caldeira com pó e for aplicar com arame, a piscina fundida eu consigo trabalhar com um potencial de energia menor, permitindo que esse depósito ele tenha maior utilidade. Então, por exemplo, num caso de tubo de caldeira ou uma coifa de siderurgia, eu consiga dobrar sem quebrar, sem trincar. Coisa que no pó eu já tenho aí algumas dificuldades. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma tocha de laser cladding, e aqui ó, a aplicação de arame. Para a aplicação de arame, eu deixo utilizar o pó e passo a usar só o arame, e aí eu faço um truque aí, eu faço uso de uma máquina Hotwire. Eu estava olhando ali, tinha uns colegas com uma máquina da EWM, a EWM ela tem um equipamento Hotwire, né? E você consegue adicionar o arame, que ele já vem previamente aquecido, e você vem ali com a potência do laser, somente para fazer a fusão do arame, né? De uma maneira que, por exemplo, numa aplicação como essa de um tubo de caldeira, eu consiga ter um depósito mais dútil. Um outro trabalho que nós fazemos muito dentro da EUTETIC é o revestimento em geral de placas. A gente tem uma marca, né, chamada CDP, né, Castodur Diamond Plate. São placas revestidas que a gente utiliza lá um processo de produção com arame tubular. No laser, eu também produzo esse tipo de placa, que traz aqui uma grande vantagem, que é uma placa com baixa diluição. Quando eu faço um revestimento com solda, seja com eletrodo ou arame tubular, eu sempre vou ter ali uma taxa de diluição muito maior do que do laser. O laser está aqui entre 2% e 5%, na média 3%. Com arame ou com eletrodo, se eu for fazer manualmente, normalmente quando vocês pegam um catálogo de eletrodo ou arame de revestimento duro, você nunca mede a dureza na primeira passada, na primeira camada. Você faz uma segunda, certo? Para eliminar qualquer resquício de diluição que possa derrubar a sua dureza. No laser eu já não tenho isso. Eu já tenho um depósito limpo. Ele vai ter ali a dureza realmente desejada pelo material de adição que você está elegendo ali, né? É um processo que tem também aí suas dificuldades. Eu acho que a principal dificuldade para você implementar um processo de laser cladding na empresa de vocês é o custo do investimento. Porque o laser, nessas potências, você já não vai conseguir manusear, né, de forma que não seja por uma automação, não seja por um robô, uma mecanização. E aí, a depender do tipo de peça, vai te pedir também, por exemplo, um posicionador, vai te pedir talvez um sétimo eixo para o robô, no caso aí um robô correr sobre a peça, né? Ademais, vai precisar de dispositivo de segurança, como o NR12, então o investimento é maior, né? Taxa de deposição. A depender do processo, você não pode comparar um laser com um arco submerso. Não dá para você ter uma taxa de deposição de 13, 15, perto de 20 quilos hora. Você vai ter uma taxa de deposição menor. Então, existe ali realmente aí alguns limitantes, né? E o material que você vai trabalhar
é um material que você precisa ter uma atenção em relação à sua preparação, limpeza, né, desoxidação, né, para que você tenha aí um bom substrato para aplicar. Só para vocês terem uma ideia, né, esse aqui é o layout da nossa planta, onde está o laser cladding. Aqui nós temos fabricação de arames, as nossas linhas de produção de placas, né, e aqui onde nós colocamos o laser. Nós colocamos fora da nossa área também de caldeiraria, numa área limpa, tá? Uma área limpa. Por quê? É o ideal para você ter aí uma célula de laser cladding. Além disso, o laser cladding ele pede um profissional, que hoje não tem no mercado. A gente tem comentado que tem crescido muito o investimento de soldagem em laser, mas não tem profissional nisso, não tem nem conteúdo, né, para formar esse tipo de pessoal. A gente tem formado na prática mesmo, né, captando colegas, né, dando todo o treinamento para isso. Ademais, né, você precisa de toda uma estrutura, né, de célula, de movimentação de peças, né, para suportar aí a utilização de um laser cladding. A gente chama aí de Belo 2 porque nossa estrutura está em Belo Horizonte, na verdade está em Contagem, mas a gente costuma chamar aí de Belo 2, que é a segunda fábrica. A primeira fábrica é a fábrica de eletrodos. O laser ele acaba posicionando o revestimento duro a um novo patamar. Quando a gente vai comparar as soluções anti-desgaste, que vocês vão ver aí também com o colega, acho que amanhã com o Kleber, vocês vão observar que há várias classes de tipos de revestimento. E quando a gente olha para esse tipo de revestimento, mesmo que a gente comece ali desde uma placa laminada, uma placa tipo Hardox, e vá caminhando para as placas revestidas com o processo de arame tubular, um laser ele apresenta um patamar ainda acima mesmo de uma placa com um sistema de revestimento sinterizado, né? Ela chega realmente num um nível de propriedade que você consegue um melhor desempenho contra um desgaste, por exemplo, um desgaste abrasivo ou erosivo, tá? Então eu consigo ali, ó, revestimentos com uma propriedade realmente bastante superior a processos que até pouco tempo atrás eram os processos ditos aí com melhor qualidade do depósito. Isso se traduz no seguinte: quando a gente vai trabalhar com laser cladding, né, e vai fazer aí, por exemplo, um processo de qualificação, a gente vai usar as mesmas normas voltadas para termospray, para metalização, só que com um foco, né, na microestrutura. E esse foco na microestrutura ele está muito ligado, né, à tecnologia em si. Aqui tem um resumo de como regular uma máquina de laser cladding. O cordão desejado do laser cladding, ele é um cordão que ele vai ter a mínima diluição, mas ele vai ter um reforço aqui, de forma que ele fique não muito convexo, em que você tem esse ângulo aqui de entrada, né, com vamos assim dizer, sem entalhes, né, sem qualquer chance de haver aqui um destacamento, mesmo que a penetração seja pequena. Isso tudo começa com a potência do laser. Uma potência de laser, por exemplo, de high speed laser, hoje gira em torno de 2 a 6 kW. Isso por uma aplicação mecanizada. As velocidades, como comentei com vocês, podem chegar até 300 metros por minuto. Na média, a gente fica aí algo em torno de 50 metros, 30 metros por minuto. Essa velocidade de 300 metros por minuto, realmente para fazer um depósito que seria um filme, uma camada muito pequena, uma camada de 0,2 milímetros, por exemplo. A taxa de alimentação de pó, ela é um processo que demanda muito das características do pó. A principal característica para você ter uma alta taxa de deposição é a densidade do pó. Quanto mais pesado o pó, então mais cuidado você tem que fazer aí o transporte do pó, pensando que essa tocha ela sempre vai trabalhar numa posição praticamente perpendicular e você tem uma série de mangueiras ali do alimentador chegando até a cabeça do laser, né? Então, outro ponto também aqui é que o processo de laser, ele oferece, ele apresenta um overspray.
que ele apresenta uma perda, né? Ele acaba pulverizando pó também, que acaba caindo aí sobre a peça. Esse processo de overspray, essa característica de overspray, ela pode chegar a algo em torno de 10 até 30% de perda de pó, se não estiver realmente bem ajustado, tá? Um ponto interessante do laser aqui é o que a gente chama de spot size. Esse diâmetro do feixe do laser, ele vai determinar o diâmetro da poça fundida, né? E bem como ele vai determinar aqui a forma que você vai trabalhar com esse cordão. Por exemplo, um cordão mais espaçado, um cordão mais estreito. Se eu quero fazer, por exemplo, até mesmo uma impressão 3D, uma reconstrução dimensional de uma peça, tudo isso em função desse spot size. Esse spot size você ajusta junto com a lente de colimação, né, esse diâmetro de ponto, e você tem que ter um cuidado aqui para entender a quantidade de material que você vai aspergir em função desse ponto focal. Tá? Normalmente a gente trabalha entre 1 a 5 milímetros para o high speed laser. O laser cladding convencional fica algo em torno de 8 até 10 milímetros em média, podendo chegar até 20, mudando-se aí a cabeça do laser. Tá? Aqui a gente tem um gráfico mostrando os ajustes que existem no laser. Existe a distância também do laser em relação à peça, mas um ponto muito interessante do laser é que eu sempre trabalho com ele com uma certa inclinação. Por que isso? Para evitar a deflexão do laser, para que o laser ele possa retornar para a própria cabeça da tocha e atingir a tocha. Outro ponto também aqui de inclinação é também para que você, quando for trabalhar, fazer essa inclinação de forma que ela fique favorável a uma área de anteparo, para que ela não fique, por exemplo, posicionada retornando para o programador, porque afinal de contas também representa um risco. Uma coisa que é bem relevante falar sobre laser, até hoje no Brasil, mesmo depois de 20 anos utilizando laser, não há nenhuma NBR voltadas para a segurança. Não há nada regulamentado. Então todo mundo que está usando laser aqui no Brasil não tem nada ajustado. O que a gente fez? A gente buscou normas internacionais, né, para, por aí, tentar encontrar um meio seguro. Porque, afinal de contas, todos nós estamos em cima de um CNPJ. Nenhum CNPJ quer ter um tipo de passivo trabalhista para laser. Né? Sim. Na ISO, perfeito. Eu usei a ISO para montar a minha célula lá, né? Eu usei a ISO para treinar os operadores, eu usei a ISO para comprar IPIs fora do Brasil para serem utilizados no laser. Obrigado. Perfeito. Bem, uma característica muito importante do laser é que para realizar placagens, revestimentos, como eu tenho ali no canto esquerdo, ali no canto direito, a gente faz uma sobreposição de pelo menos 30% a 50%. Então, essa sobreposição ajuda muito a garantir as características do depósito. Então, como resumo, eu tenho essa pizza aqui, está ruim de enxergar, mas eu posso depois compartilhar essa apresentação para vocês. Grande parte, vamos assim dizer, do sucesso de uma boa aplicação vem da escolha da potência adequada para o laser. A outra parte, ela vem relacionada à velocidade. O pó, o ponto focal, são partes secundárias aí de uma aplicação de sucesso. Tá? Então aqui eu tenho um esquema, por exemplo, de um revestimento de placagem, né? Tanto feito nos Estados Unidos, pela EUTET dos Estados Unidos, e agora com a nossa célula. Né? A gente vê aí ó, o ponto focal. Né? Eu tenho aí mais ou menos 4 a 5. Vocês podem ver ali ó, a saída de pó. Né? Existe um pouco aí de overspray, algo em torno de 10%. Né? E eu tenho ali ó, no centro o meu laser. Tá? As mangueiras que vocês veem ali, mangueiras negras, são as mangueiras de alimentação de pó. E o que vocês veem ali como mangueira transparente é uma refrigeração. O laser, normalmente, ele pede uma refrigeração bastante pesada,
que não é feita por um refrigerador comum, é feita normalmente por um chiller, para garantir uma boa troca térmica dentro da cabeça do laser. Tá? Uma questão muito importante, a inclinação da tocha também, ela evita que material fundido projetado possa voltar para o laser e atingir algumas lentes que ficam dentro dessa cabeça. Tá? Então, existe todo esse cuidado aí para você manusear. Quando a gente vai trabalhar peças cilíndricas, né, a gente também faz aí um posicionamento muito parecido com o que a gente faz em revestimentos com processo, por exemplo, MIG-MAG, arame tubular, ou arco submerso em peças cilíndricas. Né? Você tem uma defasagem do laser em relação ao centro da peça cilíndrica e um ângulo também para projetar esse material. Aqui ao fundo, não sei se é possível ver, mas tem um alimentador de pó. Esse alimentador de pó, ele funciona como? Eu tenho dois silos em que eu alimento aqui de pó, apenas um. Quando esse silo que está sendo utilizado, ele vai chegando ao fim, para não interromper o processo, eu tenho um bypass, que nada mais é um segundo silo aqui, que você entra com uma mangueira para fazer o switch, a troca, e aí você passa a utilizar o segundo cilindro sem interromper o processo. Então, uma alimentação contínua. Imagina que a gente vai pegar um eixo de 9 metros de comprimento. E aí eu vou precisar realmente de uma carga grande de pó. Então, eu tenho esse sistema de switch para poder fazer a troca sem interromper o processo. O processo com laser cladding, ele vai pedir para você um robô ou vai pedir aí uma mecanização. No caso do robô ou mecanização, a gente está falando aqui de um aparato que vai suportar pelo menos na carga ali da ponta do sexto eixo em algo em torno de 20 quilos. Tá? Então, é um robô não típico de uma soldagem MIG-MAG. É um robô industrial com uma capacidade de carga maior. Tá? Então, aí se vê. Né? Outra questão importante no laser é que o princípio básico de seleção de ligas não muda. É o mesmo que você está acostumado a pensar para fazer revestimentos com eletrodo, arame tubular ou outros processos de metalização. Enfim, se é um tema de alta resistência à abrasão, eu vou partir de ligas de carbonetos de cromo ou ligas martensíticas aí com alto teor de cromo, né? Ou, por exemplo, uma chapa laminada, né? Ou ligas aí com presença de cromo, silício e boro, né? E à medida que isso vai demandando também outras propriedades, por exemplo, resistência ao calor, eu posso adicionar cobalto, enfim. Se é um tema de impacto, eu vou buscar uma liga que tenha um comportamento mais austenítico aí. Enfim, é o mesmo princípio de qualquer outro processo. E uma coisa que é muito interessante do laser, quando a gente fala de utilização de pó para metalização, já é de costume, já é de praxe entender que para alguns processos de metalização, por exemplo, processos que usam energia cinética, que eu preciso projetar a partícula em alta velocidade. Essas partículas normalmente têm aí uma granulometria menor, né? Processos que vão utilizar somente, vamos dizer assim, uma fonte de calor, né? Chama ou um arco elétrico, né? Eu vou trabalhar com granulometrias maiores. No laser, para ser bem honesto com vocês, esse range é um pouco mais amplo. Dá para trabalhar até mesmo um pó mais fino no laser, sem problemas. O tema todo é o alimentador de pó. Tá? E um ponto que a gente vem explorando muito com laser são as combinações, são as misturas. Né? Então, por exemplo, se eu pego uma base de níquel, cromo, boro, silício, ferro, e quero fazer aí uma combinação com carboneto de tungstênio, eu faço uma mistura. E a mistura é uma mistura mecânica. Né? Eu faço lá a utilização de um misturador e obtenho lá 60%, 50%, 40% da medida que seja interessante para aplicação, enfim, para combater o desgaste. Tá? Nessa questão de carboneto tungstênio, ele tem sido largamente utilizado. Né? A gente tem aí carbonetos de tungstênio esféricos, que são atomizados. Temos aí o fundido triturado, que é o largamente utilizado. Né?
E quando a gente fala de aplicações de fase duras, né, como carbonetos, a gente tem que ter uma certa atenção ao gradiente de energia. Por exemplo, isso aqui não é um laser, é um PTA, mas só para trazer como exemplo, aqui um cordão a 100 amperes, 150 amperes, com as mesmas características de largura, comprimento, altura e mesma velocidade. Alterando somente a corrente, a gente vê uma mudança aqui na microestrutura em relação ao percentual de carbonetos e até mesmo onde eles estão depositados. Quando eu trabalho com gradiente de energia maior, a poça de fusão está mais líquida aqui, com mais energia, há uma dissolução, há uma queima dos carbonetos, e eles, até por uma questão de densidade, que comentei com vocês, são mais pesados, eles acabam se depositando ao fundo. Isto é, essa capa inicial aqui não tem muita resistência, porque o elemento que vai realizar esse trabalho anti-desgaste é o carboneto, que tem aí uma dureza muito maior que da matriz, né? A mesma coisa acontece com laser. Se eu aplicar lá 500 watts, 1000 watts, 1500 watts, eu tenho diferenças aqui em função dessa deterioração do carboneto. Isso se traduz num teste de abrasão em que você vê claramente onde você perde realmente aí eficiência do depósito contra a abrasão em função da perda de carbonetos. Isso, gente, acontece na solda. Se você pega um arame tubular que tem lá uma certa concentração de carboneto tungstênio e coloca um nível de corrente muito acima daquilo que é recomendado, você vai promover essa mesma deterioração. Como eu comentei com vocês, a aplicação de tubos de caldeira, hoje eu tenho aí preferido utilizar a adição de arame, né? Por essa característica de bending, né? E aí uma série de aplicações que a gente tem desenvolvido, né? Revestimento de tubo de caldeira, rolos pressionadores, aços de cilindros hidráulicos, bordas, telas de peneiras, dentes, né? Uma série de aplicações aí. Na siderurgia, os rolos, né? Na indústria em geral, hastes hidráulicas, placas CDP, aplicações que normalmente a gente já está acostumado a trabalhar no dia a dia com arco submerso ou arame tubular, com ligas com base martensítica, no laser cladding é o mesmo. Qual que é a grande vantagem? Aqui eu consigo controlar bem a diluição, consigo controlar as camadas, até mesmo para um pós-retrabalho, por exemplo, uma usinagem, ter aí uma usinagem mínima, né? As hastes hidráulicas, como comentei com vocês, a gente tinha aí o tratamento com cromo duro, passaram de ter cromo duro para HVOF, com aplicações praticamente de tungstênio puro, com um pouco de cobalto, né, por um tema de contaminação, e hoje é aplicado também com laser, né? E tem se demonstrado até mesmo processos solicitados nos manuais de manutenção dos fabricantes, Caterpillar e outros. A parte de placas revestidas com laser permite aí placas extremamente finas, para você ter estruturas mais leves e extremamente resistentes, com ligas que têm propriedades muito superiores. A parte de componentes, por exemplo, um dente, um lábio de caçamba, hoje já é largamente utilizado. Esse é um dente da nossa linha de produção, é um dente de caçamba, né, que a gente já vem produzindo aí como material de reposição ao mercado, né, é item de contrato até de alguns clientes. E aí vocês podem observar a gente utilizando uma mesa posicionadora de 2 eixos para posicionar o dente na posição ideal para aplicação no laser. Lembrando, o laser cladding sempre vai me pedir uma aplicação em posição plana, tá? Luvas de bomba, aletas, por exemplo, da indústria de cimento, eu tenho aqui nozzle rings, equipamentos de exaustão, né, que sofrem com bastante erosão, né, também são aplicados. Aqui palhetas de ventiladores, que permite você ter uma estrutura mais leve do ventilador, né, diminuindo aí a potência exigida para o ventilador. Telas, peneiras da indústria de siderurgia ou mesmo de outros segmentos, né, que você consegue fazer aplicações extremamente precisas, né, com ligas nobres, ligas para suporte de alta temperatura, né. A parte de placas, normalmente as placas revestidas com laser são placas finas. A gente está falando de placas que têm um revestimento de 1,5 milímetros,
uma base de 3 ou 4 milímetros. Não são placas pesadas. As placas pesadas ainda se faz depósito com arame tubular ou outros processos. Tá? Aqui os rolos guias, né, da indústria de siderurgia. Né? Aqui também aplicações de raspadores, de sistemas de direcionamento na indústria de cimento, né? Roscas para diversos segmentos industriais, rosca para alimento, rosca para cimento, rosca para mineração, como helicoidais e transporte, né? E martelos de uma forma geral. Essas são as aplicações principais que a gente tem no dia a dia hoje na EUTETIC, né? Todas elas muito voltadas para um desgaste por abrasão e erosão, mas muitas também por um desgaste por corrosão severa. Vou falar aqui para vocês de uma aplicação que nós não fizemos, mas eu acompanhei, que foi da Raizen no projeto E2G, quando eles estavam lá fazendo aquele projeto que mais se assemelha a uma grande planta de papel e celulose para extração de sacarose a partir do bagaço. O bagaço da cana, que praticamente é descartado sem nenhum uso para obtenção de sacarose, somente para queima, né? Queima na caldeira da própria usina, eles tiveram a ideia de tentar sacar ainda alguma quantidade de açúcar, alguma quantidade de sacarose de lá, mas por um projeto que é um grande silo químico que pega vamos dizer assim, essa sucata, né, esse bagaço, e por uma diferença de pH e pressão e temperatura, ainda fazem esse cozimento do bagaço e obtém ainda um pouco de sacarose. Então os equipamentos lá sofriam muito com corrosão. Então o laser, ele foi utilizado não por nós, mas por outros colegas aí na praça, para fazer revestimento de bombas, de equipamentos, né, que fazem todo esse trabalho, assim como numa planta de papel e celulose. Então, a gente tem aí uma ampla utilização do laser no mercado. E uma coisa que eu queria comentar com vocês, né, que são profissionais aqui se graduando na FATEC, é que o laser eu vejo ainda como uma grande utilização dentro do mundo. Eu estava comentando com um colega aqui, com o Hélio, eu estive no final de 2023 para início de 2024, estive na China, fiquei mais ou menos um mês lá e visitei praticamente toda a costa da China. E em uma cidade que eu fui lá, que era uma cidade muito forte na área petroquímica, o que eu vi lá foi uma aplicação massiva de laser, por exemplo, com arame, para fazer soldas de tubulações de inox, soldas de flange, e assim, praticamente substituindo o TIG, né? Em alguns casos, até com mecanizações de solda orbital. Eu acredito que o laser, agora, com a acessibilidade que há, né, vigorando uma NBR, que a gente consiga, como empresa, colocar o processo e se sentir seguro, né, sem nenhum risco de passivo trabalhista, sem nenhum risco para o operador, eu acho que ele vai crescer muito. Então, tem muitas possibilidades aí. Eu deixo o meu contato aí para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu fico à disposição. Tá? Eu fico situado em Indaiatuba, mas meu telefone é 011 aí. Tá?